Convivendo, fugindo do vampirismo relacional. Reflexão pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição. Filipenses capítulo 2, verso de número 3 diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Um dia, quando Aleph era mais novo, me contou uma história que ocorreu no seu colégio. Ele disse que a professora afirmou que o irmão de sua colega estava no 3º ano do ensino fundamental. O problema era que não, mas estava na verdade no 2º ano, disse ele. A explicação se finalizou assim: Pai, a professora não sabe que o Daniel, nome fictício, não pode ser do 2º ano e do 3º ano ao mesmo tempo. Se ele é do 2º, ele não pode ser do 3º. Isso é um argumento filosófico de Aristóteles, o princípio de não contradição. Você entendeu o que ocorreu? Mesmo como criança, ele tinha um tipo de conhecimento e capacidade. Todos temos algum tipo de conhecimento, seja tácito ou aprendido com mediação. Logo, devemos respeitar os outros, independentemente da idade, sexo, raça ou religião. Isso é vital nos relacionamentos. Os arrogantes acham que sabem de tudo e se colocam superiores aos outros, mas os humildes sabem que não sabem tudo. O convívio nos dá essa oportunidade de nos colocarmos ao lado do outro para aprender. Os relacionamentos só são saudáveis quando você vê o outro com o mesmo potencial que você tem. Paulo fala de humildade e diz que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Assim, de forma recíproca, o outro me considerando superior a si mesmo e nosso relacionamento seria saudável e não competitivo. Como pastor, minha conversa envolve a igreja, seja na rua, seja em casa, e o termo igreja também foi fonte de grande experiência de crescimento do meu filho. Numa noite, estava preparando um slide para uma palestra. Nele havia feito um desenho simples de uma igreja e havia uma expressão que dizia o seguinte: igreja não é igual ao edifício, igreja é diferente de prédio, igreja é igual a pessoas. Ele viu o que eu escrevia e achou interessante, uma vez que o fim da frase dizia que a igreja é na realidade as pessoas. Começou a me explicar que no início, quando falava de igreja, ele entendia que era o templo ou o prédio. Ele me disse: estava conversando com a mamãe numa noite destas e ela me explicou que a igreja não é o prédio, mas as pessoas que estão lá dentro. Ele entendeu o que para muitos parece obscuro. Muitos confundem a igreja com o prédio ou o templo. Valorizam o aspecto físico e não as pessoas, os relacionamentos, que deveriam ser a ênfase da igreja. Vivemos tempos de valores deturpados. As coisas se tornaram mais valiosas do que as pessoas. Até nosso conceito de igreja tem como primazia a estrutura física e não o espiritual e as pessoas, ou principalmente Deus. Quando falamos de conviver, o cristianismo nos ensina que não há possibilidade de comungar com Deus sem comungar com o próximo. Por isso, naquela passagem que Jesus diz que quando alguém for levar uma oferta e tiver algum problema com alguém, deve deixar a oferta de lado, ir até a pessoa e se ajustar. A oferta é uma aproximação de Deus, um pedido de perdão. E para Jesus é inconcebível o homem buscar comunhão com Deus sem comunhão com o irmão. Na igreja primitiva, fui também surpreendido ao ler que os irmãos da igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, Atos 2:42. O termo perseverar envolve uma ideia de esforço, constância. Essa expressão acabou com algumas ilusões que existiam na minha mente. Uma delas é dizer que é fácil manter comunhão na igreja, pois é um ambiente somente de pessoas salvas, transformadas, e a gente sabe que não é bem assim. A pergunta imediata é: por que é necessário perseverança na comunhão, se comunhão é uma coisa boa? Pensando a respeito de perseverança na comunhão na igreja primitiva, fiz algumas considerações. Pensei que era necessária porque ainda temos a fraqueza e os limites da nossa carne. Não estamos prontos, mas em construção. Então veja a dificuldade.
Mesmo assumindo um relacionamento com Deus, tenho que assumir um relacionamento com as pessoas. Tenho que aprender a viver com pessoas diferentes, com identidades, características diferentes da minha. Por isso, a importância de conviver, pois não existe vida independente. Todos somos dependentes uns dos outros, nós convivemos. Para os seres humanos, não existe vivência, se referindo a uma independência, mas há apenas a convivência, na qual todos somos dependentes uns dos outros e temos uma humanidade compartilhada, ou seja, ser humano é ser junto. Agora perceba o desafio: não há possibilidade de vida sem relacionamentos. É impossível não convivermos. O ser humano só é humano quando vive com os outros. Qual é a alternativa que temos? Lembra daquela história do Aleph, o que ela ensinou? Conviver é aceitar o outro com o que ele tem, suas capacidades e incapacidades, imperícias e diferenças, pois todos temos um pouquinho a contribuir para todos e precisamos um pouquinho do que o outro tem para nós. Ninguém é completo, autossuficiente. Num grupo, em sociedade, na diversidade que temos a plenitude. Conviver é crescer pelo que o outro tem, mesmo sendo algo simples. Mas todos podem acrescentar em nossa vida e podemos também acrescentar na vida do outro. Esse é o grande segredo de se conviver. Mas cuidado com alguns problemas. Primeiro, são dois extremos de pessoas arrogantes que se acham tão boas que não existe vida sem a presença delas. É um tipo de salvador. E no outro polo temos o vampirismo relacional, onde temos aqueles que nos sugam até o limite, exaurindo nossa energia e nos tornando seus salvadores. Isso é um grande problema. Concluindo, seremos sempre dependentes uns dos outros para nos sentirmos felizes. Mas com certeza, a restauração de nossa espiritualidade ao Pai proporciona reorganização de relacionamentos interpessoais e familiares que nos constroem esse ambiente de convívio e felicidade. Obrigado por ficar comigo até o final. Você que quer saber mais, adquire o livro, o e-book. Nós temos aqui o link na descrição e eu tenho certeza que você vai poder crescer e melhorar teus relacionamentos interpessoais. Deus te abençoe.